Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Juventus e Sampdoria quando o Juventus joga em casa é 2-0. 4 jogos terminaram com este resultado. O resultado mais comum em confrontos entre Juventus e Sampdoria é 1-0. 7 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 24 encontros com o Juventus jogando em casa, o Juventus ganhou 16 vezes, houve 5 empates e o Sampdoria ganhou 3 vezes. A diferença de gols é de 54-20 a favor do Juventus. Durante os últimos 48 jogos, o Juventus ganhou 29 vezes, houve 11 empates e o Sampdoria ganhou 8 vezes. A diferença de gols é 85-41 a favor do Juventus. A última vitória como visitante do Sampdoria contra o Juventus foi em 2013. Na temporada passada o Juventus ganhou ambos os jogos contra o Sampdoria 3-2 em casa e 3-1 como visitante. Você sabia que o Juventus marca 23% dos seus gols entre os minutos 76 e 90? Você sabia que o Sampdoria marca 18% dos seus gols entre os minutos 0 e 15? O Sampdoria não ganhou em seus últimos 10 jogos. O Sampdoria não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos fora. Jogando em casa, o Juventus não perdeu para o Sampdoria nos seus últimos 10 encontros. O Juventus não conseguiu marcar em um dos seus 13 jogos em casa pela Série A nesta temporada. O Sampdoria não conseguiu marcar em 6 dos seus 12 jogos fora pela Série A nesta temporada. Campanha em casa do Juventus nesta temporada: 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Dusan Vlahovic é o maior artilheiro do Juventus com 8 gols. Manolo Gabbiadini já marcou 4 vezes para o Sampdoria. O Juventus vence o primeiro tempo em 37% das suas partidas, o Sampdoria em 25% das suas partidas. O Juventus vence 37% dos intervalos, o Sampdoria vence 25%. O último confronto entre ambas as equipes foi um empate 0-0. Quando o Juventus lidera em casa por 1-0, eles vencem em 80% dos jogos. Quando o Sampdoria lidera por 0-1 fora, eles vencem em 45% dos jogos. Quando o Juventus começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 10% dos seus jogos. Quando o Sampdoria perde por 1-0 fora, eles vencem em 0% dos seus jogos. A performance recente do Juventus na Série A é melhor do que a do Sampdoria. A performance de Juventus nos últimos 5 jogos é melhor do que Sampdoria. O Sampdoria tem uma sequência de 2 partidas com 0 gols marcados. O Juventus perdeu apenas 0 dos seus últimos 5 jogos contra o Sampdoria em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Juventus venceu 4, o Sampdoria venceu 0 e houve um empate. O Juventus perdeu 0 dos seus últimos 5 em jogos da Série A contra o Sampdoria. O Sampdoria ganhou 0 dos seus últimos 5 jogos da Série A contra o Juventus. Em média, o Juventus marca 2,4 gols numa partida contra o Sampdoria e o Sampdoria marca 0,8 gols contra o Juventus. O número médio de gols nos confrontos entre Juventus e Sampdoria é de 3,2. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Juventus e Sampdoria é de 1,4. Em média, o Juventus marca 1,77 gols jogando em casa e o Sampdoria marca 1 gols quando joga fora. Ambos os times não venceram suas últimas partidas na Série A. Ambas as equipes não marcaram gols nos seus últimos jogos. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha a gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.